o Dylan, eu preciso falar com ele, tocar nele, eu preciso saber como ele tá. Você traiu a minha confiança. Não, vó, você entendeu tudo errado. Você é uma velha! Eu esperava mais respeito da tua parte. Comigo, com este lugar. Com a nossa família, Mirella. Ninguém tá brincando aqui. Tô falando bem sério, Carla. Você tem um combinado com a gente. Entendeu? E não adianta beber aguinha, não. Que não vai resolver. O tempo de milagres não passou. Você vai acompanhar casos verídicos de pessoas que foram vítimas do câncer de mama. Mulheres vítimas deste câncer que tem matado a milhares, a milhões de mulheres em todo o mundo. Mas aquelas que fizeram a escolha de exercitar a fé na palavra de Deus, no Deus vivo, tiveram uma experiência com o sobrenatural. Por favor, preste atenção. O Templo dos Maiores Milagres comemorou 25 anos de existência aqui na Zona Sul de São Paulo, onde milhares de pessoas têm tido experiências diárias com o poder de Deus. E você agora tem a responsabilidade de ligar, não é enviar uma mensagem, não, é ligar para este ente querido seu que está sendo vítima do câncer, seja câncer de mama ou em uma outra área do seu corpo. Esta pessoa que está sendo vítima desta doença devastadora, para que acompanhe o caso verídico da senhora Ivone, da senhora Maria de Jesus e a Tatiana, que tiveram uma experiência com o sobrenatural aqui, no Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo. Há um ano eu fui fazer o exame de rotina e apareceu um nódulo, né, no seio esquerdo. E aí eu fiquei meio apavorada, tal, fui fazer outros exames, tal, e a médica constou que era grau 4, tal, e eu fiquei assustada. Eu descobri um câncer de mama. Todo mundo sabe que é uma doença, né, que tem levado muitas pessoas à morte. Então ali eu já falei, vou morrer. Sei que um dia eu vou partir daqui, mas não com isso, não com essa doença, e não vou partir sem um membro do meu corpo. Eu vou com tudo. Fui diagnosticada com câncer de mama. Era maligno, foi o câncer triplo negativo e ele é o mais agressivo. Eu acordava no meio da noite chorando porque eu ia morrer. E tudo que me vinha era clamar a Deus para Ele não deixar eu morrer. Que eu tinha uma família para cuidar e que eu precisava da cura. Aí eu fui usei a água todos os dias, comecei a usar água. Com fé. Com fé, tomando, passando. Ah, isso é importante. E aí, depois de 6 meses, eu passei por uma mastologista, que é especialista. Ela falou, seu nódulo sumiu. Para a glória de Deus. Isso. Eu fui para marcar cirurgia. E quando eu cheguei lá, a médica falou, olha, você não vai fazer cirurgia porque não tem mais nada. Você está curada. Até hoje, eu chego lá, eles vão, fazem exame e eles falam, o que aconteceu? Eu falo, foi Deus que me curou. Os médicos falaram que era muito grave, né, que tinha que ser um tratamento muito rápido. Eu fiz uso da água consagrada todos os domingos, participando com muita fé. E hoje, meu corpo é todo saudável, graças a Deus. O médico me dizer hoje que nem parece que eu passei por tudo que eu passei, que meus exames são todos ótimos, não tenho que se preocupar. Jesus cura câncer, que não tem impossível para Deus. Água dos Maiores Milagres. 30 orações poderosas realizadas por bispos e pastores da João Dias e de toda a Zona Sul de São Paulo. Diretamente do solo sagrado do Poço de Jacó, para o Templo dos Maiores Milagres. Cada gotinha desta água consagrada à Santíssima Trindade aqui neste poço do solo sagrado do Templo do Deus Vivo será um ponto de contato para trazer à existência o que não existe, como saúde. E foi usando a minha fé através da água. Literalmente, do dia para a noite,
eu fui curada e está aqui o resultado. Curada. União familiar. E mudou tudo, atenção com as filhas, comigo, transformação geral, né? Em todas as partes. Hoje minha família é abençoada. Prosperidade. As perdas financeiras já foram revertidas. A minha vida hoje profissional é próspera, graças a Deus. Batismo com o Espírito Santo. Eu tive a certeza do Espírito Santo naquele dia. Reconciliação conjugal. Hoje estamos bem, graças a Deus, né? Não pensamos na separação. Temos hoje 25 anos de casados. Casamento abençoado. E hoje, graças a Deus, um casamento transformado. Libertação. Hoje eu sou totalmente transformado, hoje eu sou feliz, hoje eu sou diferente. Hoje eu não sei nem mais o que é medo, eu não tenho medo de nada, durmo super bem, minha vida é... Eu trabalho, eu estudo, minha vida é normal. Assim como essas pessoas alcançaram o impossível através da água dos maiores milagres, você também pode solucionar qualquer problema, transformar até mesmo as situações mais difíceis, ao fazer seu uso, ao interceder por quem mais precisa. Como meu irmão mora na Bahia, aí eu crendo no milagre, eu bebi a água por ele. E graças a Deus aconteceu o milagre. Deus transformou a minha vida. Eu passava a água do propósito no ombro dela todos os dias, dava para ela beber com os medicamentos. E quando ela foi internada, eu continuei bebendo a água na fé. Junte-se a mais de 12 mil pessoas que têm vindo todos os domingos ao Templo dos Maiores Milagres receber essa água poderosa. O bispo Júlio Freitas e sua esposa Viviane Freitas estarão às 8h30 da manhã antes da grande concentração de fé e milagres em frente ao templo, distribuindo esse elemento sagrado que pode transformar a sua vida e a de sua família. Traga uma garrafa d'água e comece a agir a sua fé para provocar o seu milagre. Domingo, às 8h30 da manhã, no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. É uma água que a gente agindo a fé e a gente pedindo para Deus consagrar, que Deus consagra, ungindo, colocando o poder dele dentro dessa água, a gente vai usar e vai ver resultado. A água foi um santo remédio para mim. Eu tomei da água e eu percebi que naquele momento eu fui curada. E essa água nos traz força. Não se desespere. Diga para este conhecido, familiar, este amigo seu que há cura. Em Deus há cura para todas as enfermidades. Deus usa a ciência, a medicina para diagnosticar, tratar e cuidar de problemas físicos que podem ser superados através dos especialistas. Mas o próprio médico Lucas, o apóstolo Lucas, deixou registrado palavras do Senhor Jesus. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Está aí. A senhora Tatiana é uma prova disso. A senhora Maria, a senhora Ivone, todas elas tiveram câncer de mama. Hoje, saúde restaurada, fazendo vida normal, porque Deus fez o sobrenatural. Escolha sair dessa maldição, vencer a maldição do câncer ou de qualquer outra doença incurável. Palavras aqui registradas na Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 6. A língua, veja, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. Você que está vivendo um pedaço do inferno, dentro do seu próprio corpo, através de uma doença incurável, uma dor crônica, um vício, depressão, seja qual for o inferno que você esteja vivendo no seu lar, na sua família, no seu casamento, traições, maus tratos psicológicos, verbais, emocionais. Você que diz, bispo, o inferno que eu estou vivendo é no âmbito econômico, tudo que eu faço dá errado. Meu amigo, não use a língua para pronunciar palavras de maldição.
que eu sou um desgraçado, que eu nunca vou ter nada na vida, que eu sou um desenganado, que essa doença minha, que doença sua? Essa doença não é sua. Que eu nunca vou ser feliz no amor. Pare de falar essas palavras. Está aqui, olha. A língua também é um fogo. A sua vida está ardendo em fogo de problemas e você está vivendo um pedaço do inferno na terra porque você não está policiando, você não está vigiando, você não está corrigindo as suas palavras. Tome a decisão certa de se abençoar e abençoar os outros por meio de palavras de vida, de fé, e não de palavras de morte, de maldição. Há 3 tipos de maldições. A maldição herdada dos bisavós, avós, pais, a maldição que foi rogada por pessoas inimigas, familiares, mal intencionadas, e a maldição proferida por si mesmo. E é disso que está se falando aqui, que a língua tem o poder de inflamar o curso natural da vida, porque ela acende o fogo do inferno. Cuidado com as suas palavras. Saia do monte da maldição e vá para o monte da bênção. O monte da bênção, que é o altar do Deus vivo, é quando você escolhe obedecer a palavra de Deus. Faça a sua escolha. Obedeça essa palavra. Ela não vai lhe decepcionar. Uma doença inflamatória rara. Tudo começou com uma vermelhidão no meu seio esquerdo. Passando os dias foi piorando. Até chegar ao ponto de eu ficar mais de 15 dias com febre, deu infecção, fiquei com as minhas pernas muito inchadas, muitas dores devido à infecção. A primeira palavra foi negativa, né? A médica falou para mim que teve casos de mulheres que teve que amputar os seios devido a essa tuberculose. Idas e vindas do hospital, sem melhora, sem esperança de cura. E fiquei internada por mais alguns dias, depois tive alta. E comecei um tratamento com antibiótico em casa. Passando um mês, voltou tudo de novo. Aí dessa vez voltou um pouco mais forte. Diante do sofrimento, das tentativas frustradas e da palavra negativa dos médicos, Adriana decidiu fazer diferente e começou a lutar através da fé. A Água dos Maiores Milagres, distribuída pelo bispo Júlio Freitas todos os domingos na grande concentração de fé e milagres, foi o tratamento utilizado por ela para alcançar a cura. Vinha no domingo, né? Buscava a água do milagre, levava para ela e a gente junto dentro de casa usando a água, bebendo, né? E ela usando também, lavando o lugar da enfermidade, aonde Deus ele operou a cura e aconteceu um milagre sobre a vida dela. Com o uso da água do tratamento da Água dos Milagres, eu usei a minha fé, tomando todos os dias e colocando onde estava ferida. E em pouco tempo, Adriana já viu resultados. Mas foi um processo rápido. Como era o tratamento de 9 meses a 1 ano, até mais, com o uso do tratamento da Água dos Milagres, em questão de 3 meses a 4 meses, ele estourou em casa e aí começou o processo de cura. Onde as médicas começou a ficar sem entender o que estava acontecendo, pediu mamografia, ultrassom, tomografia, vários exames e não estava mais achando nada. Aí começou a cicatrizar. Não teve mais que amputar, graças a Deus. Fiz vários exames, não deu mais nada, nunca mais apareceu. Não tive sequela, hoje está normal, estou livre. A fé viva, ela anda de mãos dadas com uma coisa que se chama confiança. E é por isso que muita gente fica confusa. Não fique confuso na sua fé, não fique confuso na sua entrega, não fique confuso em relação a nada, porque se há confusão, é porque há ausência, de confiança. E quando você não confia, você não deixa Deus trabalhar em você. Longe da fé, perdido, sem rumo. Ao se afastar da presença de Deus, Efraim viveu as consequências de uma vida sem propósito. Comecei a conhecer o brilho do mundo muito cedo. Eu tinha apenas 9 para 10 anos quando eu comecei a beber, sair, frequentar bailes funk, festa. E nisso tudo veio por conta de uma estrutura familiar que eu perdi, né? Que nós nascemos num berço evangélico, vindo bem com Deus e tudo foi destruído. Através de uma obra que o diabo armou na família, tudo foi destruído. Ao ponto da família inteira se afastar e eu conhecer
O mundo tinha muita contenda, muitas brigas em casa, meu pai e minha mãe, e eu vendo crescendo, eu cresci vendo aquilo. E eu achei que já não tinha mais jeito, que era aquilo mesmo. E quando tudo parecia não ter solução, em meio ao vazio e à desunião da família, Efraim sentiu o chamado de Deus e decidiu voltar. Eu senti Deus falando comigo, volta. No mundo, nas festas, nas baladas, eu sentia Deus falando comigo, volta pra mim. Foi em um domingo, em uma grande concentração de fé e milagres, que ele recebeu o Espírito Santo, a libertação dos vícios, a transformação de vida. Nada vai mudar A minha decisão, Jesus. a minha decisão. Diga, me entregue em teu altar. Me entrego em teu altar. Estou em tuas mãos. Estou em tuas mãos. Diga, me perdoa. Me perdoa. Assim que eu cheguei, eu me identifiquei, tive um encontro com Deus de imediato, não demorou. A palavra entrou, estou liberto, batizado com o Espírito Santo, casado, restaurado, família erguida. Se você já tentou de tudo e ainda não conseguiu a solução para o seu problema, que tal tentar de uma forma diferente, através da fé? Participe neste domingo da grande concentração de fé e milagres. Aprenda aqui a lutar com as armas da fé para alcançar o seu milagre. Domingo, às 9h30 da manhã, no Templo dos Maiores Milagres. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. E não se esqueça, traga uma garrafa d'água e receba a água dos maiores milagres. A água dos maiores milagres tem uma importância tremenda na minha vida, porque eu uso através da minha fé, eu me fortaleço dia após dia. A minha família usa e vem fortalecendo eles também dia após dia. Lute por você, lute por este ente querido seu, a exemplo da Adriana, que sofreu com tuberculose, infecção, tomava muitos remédios e não surtiam efeitos. A sua saúde estava sendo destruída por essas infecções, bactérias, mas ela, fazendo uso da água dos maiores milagres, símbolo do Espírito Santo, recebeu a sua libertação, saiu da maldição para a bênção. Como também o Efraim, que se afastou da presença de Deus e teve problemas com bebidas e baladas e promiscuidade, que só gerou dor e sofrimento. Vamos neste domingo, a partir das 8h30, está na entrada aqui do Templo dos Maiores Milagres, para colocar a água consagrada, a água, símbolo do Espírito Santo, na sua garrafinha, e assim você vai ter uma experiência também com o poder de Deus. Saia, meu amigo, saia da maldição. Não aceite permanecer na maldição ou ver este familiar seu se destruindo na maldição, seja da doença, do vício, da miséria, da depressão. Se você já é liberto, batizado com o Espírito Santo, tem certeza da sua salvação, se deixe usar por Deus para então tirar alguém do monte Ebal, o monte da desobediência, o monte da maldição, e ir para o monte da bênção, o monte Gerezim, onde será cortado o mal e o bem entrará no corpo, no casamento, na saúde. Por favor, se pudessem exibir aqui as imagens do monte, né? Eu agradeceria. Está aqui, olha, a imagem do Monte Ebal, o Monte da Maldição, e o Monte Gerezim, que é o Monte da Bênção. Ambos estão em Israel, um defronte do outro, e há um vale que os separa. É você que tem que superar esse vale, o vale da decisão de obedecer a Deus, sair da incredulidade. Essa oportunidade é única. Nós vamos levar o seu nome, o nome deste familiar seu, a data de nascimento, ao Monte Gerezim, o Monte da Bênção em Israel, para que ele também seja liberto e salvo. Meu nome é Silvana Alencar e eu sofri 12 anos com uma maldição. Eu fugi de casa com 15 anos de idade, eu não tinha nem 16 anos completo ainda para casar, porque meu pai não queria, não aceitava o casamento. E o meu ex-marido, ele servia aos espíritos e foi muito sofrimento,
Porque de início eu cria, né, que estava fazendo a coisa certa, que estava buscando Deus, mas no decorrer do tempo eu percebi que cada dia mais ele ficava nervoso, agressivo, me maltratava. No início era só com palavras, depois, com o passar do tempo, ele chegou a me agredir fisicamente. Aí foi que aconteceu a primeira gravidez do meu primeiro filho e ele queria porque queria que eu abortasse, né? E depois, no segundo filho, e aí ele queria que eu desse. Aí foi que eu tomei a decisão de sair, né? Aí eu saí, vim embora para Teresina, que é a capital do Piauí, trabalhar de doméstica. E foi a época que eu mais sofri. Um ano depois eu conheci o meu atual esposo. E aí, né, achava que agora eu ia ser feliz, não é verdade? Porque ele não bebia, né, ele me tratava bem, era educado comigo, me valorizava, mas tinha um esfriamento entre nós. Né? O nosso casamento ele era um casamento frio. A maldição que veio do meu primeiro casamento, lá do Piauí, ela veio comigo, ela me acompanhou. Por exemplo, eu mudei de estado, de cidade, mas continuou comigo. E aí logo começou o meu esposo ficar doente, né? Doente, que ele ia no médico 3 vezes na semana. Aí foi que chegou uma amiga nossa, que a gente ia no espiritismo junto, que nós frequentávamos o espiritismo. Só que ela já tinha vindo embora e ela tinha conhecido Jesus. E aí ela já estava firme na Igreja Universal e aí a gente foi com ela. Aí eu entendi que aqueles espíritos que eu servia lá no espiritismo, que eu já estava desenvolvendo, que o meu ex-esposo servia a eles, né, que dizia que ia cuidar da gente, que ia proteger, entendeu? Eles eram o causador daquela maldição, daquele problema, daquele sofrimento que eu passei. Passava uns meses, uns tempos, que eu cria que estava liberta e voltava a manifestar novamente, né? Até que chegou na época do propósito da Fogueira Santa de Israel. E eu fui para o altar, né? Também usei a revolta e determinei que queria a minha libertação, né? E aí Deus entrou com providência. Aí eu já estava liberta, eu estava me sentindo bem, né? Sem nenhum trauma, sem ter angústia, me sentindo segura, né? E aí foi quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Aí sim, aí eu fiquei completa, né? A gente lembra do passado, tem hora que a gente se emociona assim, até porque a gente parar para pensar o que Deus fez na nossa vida. É muito grandioso. A gente quer passar o que Deus nos deu para as outras pessoas. Quando a gente vê alguém sofrendo, a gente quer entrar dentro da pessoa, né? Você quer ajudar ela, quer falar para ela que tem jeito sim. Tudo se tornou diferente, muito diferente mesmo, né? Hoje, graças a Deus, nós somos felizes, muito felizes mesmo. Nós nos respeitamos. Meu esposo é paciente comigo e eu também com ele, nós não discutimos. Eu tenho paz, né? Tenho segurança no meu interior, né? Não tenho mais nada de inferioridade, né? Eu respiro profundo e agradeço a Deus. Tenho muito a agradecer a Deus. A maldição na vida familiar da senhora Silvana fez com que ela saísse de casa, fugisse, né, aos 16 anos, adolescente. E depois, já casada, grávida, decidiu também fugir outra vez desse relacionamento. Ela carregava uma maldição na vida familiar, na vida conjugal, e que refletia na sua saúde, na sua vida econômica, no relacionamento, né, com as pessoas. Ela estava no monte da maldição, o Monte Ebal, desobedecendo a palavra de Deus e vivendo um pedaço do inferno no seu próprio casamento, no seu próprio corpo, na sua própria família. Mas essa mesma mulher decidiu obedecer à palavra de Deus e foi para o monte
Gerezim, que é o monte da bênção, o monte da obediência. Diga, eu vou tirar esse meu familiar do Monte Ebal e vou levar o meu familiar para o Monte Gerezim, o monte da bênção. Escolha crer e obedecer a palavra de Deus. Ele vai fazer o que você não pode. Os conselhos, a educação, as informações, os estudos, as viagens, o banho de loja que você já deu e que não pôde mudá-lo. Deus o transformará. Não esqueça de trazer a sua garrafinha com água. Eu vou estar na entrada para lhe recepcionar com a água dos maiores milagres. Neste domingo, aqui no Templo dos Maiores Milagres, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro e em todos os templos da Universal. Para mais informação, para o endereço do Templo da Universal aí no seu estado, na sua cidade, acesse o site universal.org/localizar. Pare de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça. Semanalmente, os voluntários dos projetos sociais do Templo dos Maiores Milagres realizam atendimentos na Zona Sul de São Paulo. O Grupo Caleb e João Dias ministra oficinas de artesanatos durante toda a semana e também aos domingos. São aulas de bordado, de pintura em estêncil, panos de prato e pintura em tela. Momentos de diversão e de desenvolvimento da criatividade. Todo domingo são realizadas no Templo dos Maiores Milagres aulas de Qigong que ajudam a trabalhar a capacidade de concentração e memorização. A ação social Saúde acontece todos os domingos, no intervalo entre as reuniões da Concentração de Fé e Milagres. O Grupo da Saúde Universal atende as pessoas com orientação espiritual, aferição de pressão, realização de teste de glicemia, entre outros. Ficou interessado e quer ser um multiplicador da Palavra dos Céus? Então venha ser um voluntário. Saiba como buscando mais informações no Templo dos Maiores Milagres, na Avenida João Dias, número 1800, em Santo Amaro.